a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. Glória a Jesus. Tragam os reanimadores. Aquelas coisas que se prendem aqui no peito. Bah! A realidade é que para nos reanimarmos às vezes é difícil entender que somente a palavra de Deus nos pode reanimar, não é? Buscamos reanimar-nos em tantas outras coisas e a palavra do Senhor ela é suficientemente poderosa para reanimar. E eu queria compartilhar contigo esta manhã na sequência daquilo que foi, por assim dizer, a vigília e a palavra que trouxe o pastor Luís Miguel à vigília de sexta-feira, no sentido de que nós somos uma igreja, somos parte do corpo de Cristo, e é com alguma preocupação, não permitindo, ou tentando não permitir que a ansiedade se apodere, mas porque a ansiedade não é benéfica. A própria palavra do Senhor adverte para que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas é com alguma preocupação. Penso que deve ser de todos, ou pelo menos de uma boa parte daqueles que fazemos parte deste ministério, é com alguma preocupação que assistimos, e tal qual também o Daniel falava, que as pessoas vêm e vão, e as pessoas acabam por perder o mais importante, que é uma restauração da sua vida. Vão e vêm, e assim. E é com alguma preocupação, como eu dizia, que assistimos a que também, não só as pessoas que vêm por necessidade, assim como eu vim há uns anos atrás, não somente essas pessoas, mas também aqueles que são os jovens deste ministério e que já nasceram cá e não vieram bater à porta por necessidade. Mas esses também não estão isentos da necessidade de Deus. Porque todo o ser humano carece e necessita de Cristo na sua vida. Por isso é com alguma preocupação, e é na sequência disso que eu gostaria de compartilhar alguns versículos bíblicos e poder transmitir algum pensamento e que possa ser útil para a tua vida. E que a tua vida possa ser tocada e restaurada pelo Senhor, porque é Ele quem tem o poder de reanimar, por meio da sua palavra. E podemos falar muito e não reanimar ninguém se a palavra de Deus não é ela que faz esse trabalho. Também é difícil reanimar aqueles que pensam que estão animados e não creem que estão a necessitar de reanimação. O primeiro passo para a cura é reconheceres que estás doente. Amém? Muitas pessoas tu vês que estão doentes e dizes, vai ao médico. Não, isto já passa. Não. Assim também a nossa vida como seres humanos e diante de Deus é a mesma coisa. Estamos adiando aquilo que é inadiável, que é um dia todos, sem exceção, termos que estar presentes diante do Senhor e prestar contas. As nossas almas, aí vão estar. Mas enquanto, como é que diz o povo? Enquanto o pau vai e vem, folgam as? Pois é. Mas isso é um engano. Porque as costas não folgam. Os anos vão passando, o tempo vai passando e o nosso coração, sabes o que é que acontece?
cada vez vai endurecendo mais. Cada vez vai endurecendo mais. Não permitamos que isso possa acontecer. E a palavra que foi pregada, a mensagem que foi trazida na vigília, foi uma advertência para todos nós. Para os pais, para os filhos. E não só aqueles que são os filhos biológicos ou os pais biológicos, senão também aqueles que podemos considerar nossos filhos no ministério, porque são pessoas que andam em busca de um pai, andam em busca de uma orientação na vida. E melhor que ninguém um pai para poder orientar, para poder dirigir, para poder ensinar. Então, no ministério, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo são, por assim dizer, costumamos dizer que somos pastores, não é? E para ser pastor não precisa de título, mas também, para além de pastores, no ministério também somos pais. E muitas vezes temos que fazer o papel de pais para muitas pessoas que incluso podem ser mais velhas que nós, que incluso podem ter mais idade que nós. E temos que fazer papel de pais para essas pessoas. Temos que ensiná-los, temos que dirigi-los, temos que aconselhá-los, temos que suprir as suas necessidades dentro do possível. Também somos pais. E, portanto, a mensagem não é só para os pais biológicos, para os filhos biológicos. A mensagem é para aqueles que estão no ministério e que um dia decidiram, por convicção própria, pelo chamado de Cristo à sua vida, decidiram dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, salva-me a mim, necessito de Ti. A partir de hoje és o meu Senhor, és o meu Rei. A partir de hoje a minha vida te pertence. Vou-te servir todo o resto da minha vida, todos os anos que tu permitires. Quantos de nós aqui nesta sala não fizemos estes votos? Muitos. Eu estou convencido. Então temos que ser fiéis à palavra que prometemos, fiéis à nossa palavra. E assim cuidar uns dos outros, e assim educar os nossos filhos, e assim guiá-los, dirigi-los nos preceitos do Senhor. Porque eles são honra para nós. Os nossos filhos são honra para nós. Ou o oposto. Poderão também ser desonra. Por isso não devemos retirar a vara dos nossos filhos e não devemos retirar a vara uns dos outros. Não devemos retirar a vara uns dos outros. E nessa sequência, o livro de Ageu é um livro interessantíssimo. Capítulo 1. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, porque Ele quando a envia, provavelmente é porque tem obra para fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos no capítulo 1, no verso 2. Capítulo 1, verso 2 em diante. Exatamente. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É o adiar de um processo. Não veio ainda o tempo. Como se nós soubéssemos o tempo. Como se nós tivéssemos os tempos nas nossas mãos. E diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Não veio Deus em pessoa. Não veio Deus. Diz que veio um homem falar em nome de Deus. Tínhamos mais facilidade se a cada dia necessitássemos de uma orientação, de uma correção, que viesse o próprio Senhor Jesus em pessoa. Não é? Era tão mais sublime, éramos tão mais importantes, mas não veio. E o povo também não veio Deus em pessoa. O povo também não foi Deus que foi lá falar. Diz que Deus falou através daquele homem. E era uma mensagem importantíssima. Porque era uma mensagem que vinha do coração de Deus. E tu muitas vezes não sabes quando a mensagem que alguém traz a ti é uma mensagem que vem do coração de Deus. E quantas vezes nós menosprezamos as mensagens que vêm até nós? E acabamos por fazer a nossa vontade. Acabamos por nós fazermos aquilo que achamos que é o correto.
E de seguida a vida segue, está tudo bem, vês que está tudo bem, vês que eu fiz como eu achei, como eu pensei. Ok, eu pedi-te conselho, mas foi só para ver o que é que tu tinhas para dizer, para comparar com a minha opinião, mas eu acabei por fazer bem. Vês que a minha vida... Não sei, porque eu não sei o que Deus tinha antes. Eu não sei que quando alguém falou contigo, o que é que Deus tinha, se tu tens obedecido a essa palavra. E não sei o que é que vais escolher daqui para a frente, porque fizestes a tua vontade, ainda que aparentemente tudo esteja bem. E diz, acaso é tempo de habitardes, no verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Quantas pessoas eu já vi abandonarem a proposta de Deus para as suas vidas em troca de um salário, e passado alguns meses voltam de novo a bater à porta, afinal o salário não chegava. Afinal o salário entrava no bolso e quando se dava conta já não havia lá nada. Muitas pessoas ainda hoje, provavelmente aqui nesta sala, se houvesse agora ali à saída alguém com uma proposta de um bom salário, um trabalho não muito pesado não, mas um trabalho, mas um bom salário, quantas pessoas diriam, não, eu não trabalho por um salário, eu trabalho para servir ao meu Deus? Quantas pessoas teriam essa capacidade de resposta? Quantas pessoas vivem isso no seu coração? Não é? Temos todos nós que pensar realmente qual é a nossa posição. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 7. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o sopro o dissipei. Porquê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Era uma desolação aquilo que se estava a viver. E Deus falou a um homem e diz, tens que falar a este povo a realidade que eles estão a viver. É uma utopia aquilo que eles estão a viver. É uma ilusão. Porque aparentemente está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque eles não têm o meu favor sobre as suas vidas. Então não há prosperidade na sua vida, na sua família e no seu ministério. Em tudo aquilo que fazem, é como se não o fizessem. Pior ainda, porque se desgastam a trabalhar. Porque continuam a lutar, continuam a guerrear. Mas de nada vale. Porque a minha graça e o meu favor não está sobre esse povo. Então é algo que a mim me põe a pensar, é algo que creio que nos deve pôr a pensar como igreja. Se aquilo que estamos a fazer é aquilo que devemos fazer. Se a forma como estamos na vida é a forma como devemos estar na vida. Se realmente temos a prioridade bem colocada nas nossas vidas, a prioridade de realmente edificar a casa de Jesus. E quando aqui fala de edificar a minha casa, eu não creio que o mais importante seja edificarmos edifícios de pedra e cal. Eu penso que o mais importante é edificar o interior do homem. É edificar a vida dos nossos filhos, é edificar a nossa própria vida. É edificar a vida daqueles que estão à nossa volta. É poder corrigi-los, poder não retirar a vara, poder dizer sim, poder dizer não. É mais fácil dizer sim. É mais difícil dizer não. Até para um pai e para uma mãe é difícil dizer não. Porque isso vai provocar uma angústia, vai provocar uma tristeza. Mas a palavra de Deus diz que se não retirarmos a vara no momento oportuno, no tempo oportuno, que o benefício dessa obra, desse trabalho, vamos verificá-lo mais tarde. Amém? E o povo achava que não era ainda tempo.
estava debruçado sobre outras prioridades, fazia outras coisas prioritariamente, quando as coisas estavam trocadas. E muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas querem vir diante de Deus, mas vêm com as prioridades trocadas. Muitas pessoas, ao invés de virem dar, vêm a Deus para receber. E não podemos vir a Deus com esse princípio. O princípio de que eu vou a Deus para receber. Eu vou a Deus para dar a minha vida. Isso é que deve ser o princípio. Quando colocamos essa prioridade bem assente nas nossas vidas, quando a prioridade é quando vamos a Deus para dar, então a consequência disso, porque Ele não nega a sua própria palavra, Ele não se nega a si mesmo, a consequência é que realmente vamos receber. Amém? Estão a compreender? Muitas pessoas vêm ao ministério, muitas pessoas vêm à igreja na expectativa de que algo nas suas vidas possa mudar. Eu ouvi falar ali naquela igreja, eu ouvi falar naquele ministério, eu sei que eu vou ali e eu vou receber. Eu vou ali para poder ver se algo acontece na minha vida. Mas o princípio está trocado. Porque a palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. E isso é o princípio de que todos devem entender. De que a primeira coisa que devemos fazer diante de Deus é entregar-lhe. E muitas vezes, aquilo que nós perspectivamos que aconteça, muitas vezes a restauração que nós desejamos que aconteça na nossa vida, muitas das vezes as transformações que nós necessitamos que aconteçam na nossa vida, não acontecem precisamente por isso. Porque nós retemos aquilo que temos que entregar. E quando nós retemos aquilo que temos que entregar, acontece como ao povo: a casa de Deus não é edificada. E quando a casa de Deus não é edificada, a graça e o favor de Deus não estão sobre essa pessoa. Porque ela reteve para si aquilo que é tão mais importante na sua vida, que é o seu coração, é a sua própria vida. E por isso muitas pessoas vêm à igreja, a muitos cultos, passam no ministério tantas e tantas vezes, e tu dizes: olha, esta pessoa já não esteve cá 5 ou 6 ou 10 vezes antes. E o que é que se passa? O que se passa é que essa pessoa não está preocupada em ir a Deus e dar a Deus aquilo que é de Deus. Aquilo que Deus quer, para que Deus possa iniciar um processo, uma obra de restauração, de transformação, de limpeza, de salvação. Não, essa pessoa vem em Deus com o intuito de vir receber. Eu vou a Deus porque eu quero receber salvação. Sim, nós temos que receber a salvação. Nós devemos receber a salvação e nós vamos receber a salvação. Mas quando? Quando entregamos o nosso coração a Cristo. E este é o princípio que falta muitas vezes na nossa vida. Entregar em primeiro lugar. E muitas pessoas não estão dispostas a entregar em primeiro lugar. Vêm na expectativa, a ver se algo acontece, sem que eu tenha que me humilhar diante de Deus, humilhar diante das pessoas, reconhecer a minha condição de pecador, reconhecer a minha incapacidade de poder dar a volta à minha vida, porque não a tenho. Mas eu não vou humilhar-me diante de uma congregação, não vou humilhar-me diante de Deus, inclusive eu não necessito de Deus. Alguns falam assim. E assim estava o povo. Era uma catástrofe. Estavam a viver uma catástrofe. Mas Deus tinha algo preparado para o povo. E Deus sempre tem algo preparado. Porque o braço de Deus não está encolhido e o ouvido não está tapado. E Deus sempre tem algo preparado. Sempre tem alguém, sempre tem um ministério, sempre tem alguém que possa falar-te. Algum sítio onde tu vás e que alguém possa falar-te aquilo que tu tens que ouvir. E quando alguém te fala aquilo que tu tens que ouvir, é como se a bola está do teu lado. Agora joga tu. Como é que vais jogar a bola? Vais atirá-la, como a gente costuma dizer, para canto? Para o outro? Vais justificar sempre os problemas da tua vida com os outros? Ou vais chutar para a linha lateral? Vais dizer que são os ministérios, são a família, são os outros os culpados da tua situação atual? Não! Não é uma questão de culpado. É uma questão de que realmente tu não reconheces a necessidade que há em ti de Deus.
Eu gostaria que abríssemos as Bíblias no livro de Zacarias, porque o Senhor quer incentivar-nos, o Senhor quer animar-nos a podermos alterar o quadro negro, se é que estamos a viver um quadro negro da nossa vida. Eu creio que todo homem que vive sem Cristo vive num quadro negro. Vive num quadro negro, sem certeza de nada. Zacarias capítulo 8, do verso 9 em diante, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis as palavras do profeta, ou dos profetas. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos fundamentos na casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer ao casa de Judá, ao casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Amém? É uma promessa tremenda. Havia desolação pelo próprio desvio do coração do povo. O próprio povo se desviava de Deus, se desviava daquilo que era a vontade de Deus, mas Deus tinha ainda assim uma mensagem de vitória e de esperança para o povo, porque o povo se determinou a poder fazer aquilo que Deus tinha determinado. Porque Deus iniciou um projeto, iniciou uma obra naquele povo, e houve homens e mulheres dentro daquele povo que aceitaram o projeto e que puseram mãos à obra. Então Deus disse: ok, fortaleçam as vossas mãos. Significa dizer: sede valentes, sede corajosos, desafiai a vós próprios, a vocês mesmos. Não vos sujeitais a vós mesmos, sujeitai-vos a mim, porque eu tenho as palavras de vitória, porque eu tenho as palavras de vida. E as lutas que enfrentamos e que enfrentaremos vão ser cada vez maiores. Enganemo-nos se achamos que vamos melhorando, nos vamos aperfeiçoando para que as lutas sejam menores. É ao contrário, é o oposto. O que acontece é que Deus quer amadurecer-nos, experimentar-nos, tornar-nos mais fortes, com mais experiência, com mais maturidade, para podermos enfrentar as lutas que cada vez vão ser maiores. Trata-se de como aquele corredor que se prepara para a maratona. Hoje acho que estão a fazer a meia maratona de Lisboa. Aquilo parece que está um caos. Recebi uma mensagem de manhã do Arão a dizer: a ponte está fechada. Ok, eu nem me lembrava que hoje era a maratona. Depois é que me lembrei. Há pessoas ali naquela maratona que vão lá apenas por simpatia. Arrancam lá nos últimos lugares, uns vão assim com a muleta e tudo, mas vão à meia maratona. Outros vão em cadeira de rodas, participam. Mas aquele realmente, e segundo a palavra de Deus que diz, aquele que quiser realmente chegar ao final, que corra como aquele que quer ganhar, há ali pessoas de certeza que se prepararam. Se prepararam para fazer aquela meia maratona. E o intuito do seu coração não é ficar nos últimos lugares, é ficar nos lugares da frente, se possível ganhar. Assim devemos ser nós. Devemos estar preparados, porque é necessário que a cada dia sejamos provados, a cada dia sejamos atribulados, porque é por meio dessas situações que nós nos vamos ficando cada vez mais experimentados. E não devemos endurecer o nosso coração quando isso acontece na nossa vida. E não devemos endurecer o nosso coração. Sejam fortes as mãos de todos vós nestes dias. Nestes dias, os dias que estamos a viver, o dia de hoje e os dias que vamos viver daqui para a frente. Estamos às portas de um congresso, vamos ouvir palavra de Deus.
Deus vai falar ao nosso coração. Vai haver áreas da nossa vida que necessitam de ser restauradas, mas só vão ser restauradas se nós ouvirmos a palavra de Deus. Só vão ser restauradas, a nossa vida só vai sofrer algum tipo de renovação se nos dispusermos a ouvir a palavra de Deus, a aceitar a palavra de Deus. Só vamos poder ser edificados e ser edificadores daqueles que nos rodeiam, dos nossos filhos. Só vamos poder fazê-lo se ouvirmos a palavra de Deus. Por isso aqui a palavra do Senhor diz que Deus fala através do profeta e aqui diz aquilo que Deus, ouvis as palavras da boca dos profetas. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para uma pessoa, para uma congregação, para uma nação, para o mundo inteiro. É quem traz a palavra de Deus. Queres saber uma novidade? Tu que estás aí sentado podes ser um profeta. Amém? Tu que estás aí sentado podes ser um profeta. Deus pode utilizar-te para tu falares a alguém as suas palavras. Mas para isso é necessário que tu realmente estejas disposto a mudar a trajetória da tua vida e não vir a Deus para receber, vir a Deus para dar. Entrega-lhe toda a tua vida, entrega-lhe o teu coração, entrega-lhe quem tu és. Põe tudo aí aos pés de Cristo e diz: Senhor, faz a tua vontade com a minha vida. Faz a tua vontade. Edifica, Senhor, a tua casa. Eu quero edificar a tua casa. Eu tenho por muitos anos edificado algo que eu não sei bem o quê. É esta coisa que está aqui. Edificámos uma coisa durante muito tempo. A nossa vida levou-nos a edificar uma coisa. Que somos nós. Com todos os defeitos que temos. A palavra de Deus diz que Deus criou-nos à sua imagem, à sua semelhança. E nós, ao estarmos de costas voltadas para Deus todos os anos da nossa vida, até ao ponto em que nos voltamos para o Senhor, não é? Até lá, uns durante 15, outros durante 20, outros durante 30, outros durante 50 anos, edificaram algo de costas voltadas para Deus. Mas se formos coerentes, temos que analisar o nosso interior e dizer: o que é que eu edifiquei durante estes anos todos? Quem sou eu? Que virtudes há em mim? Quem sou eu? Esta é a pergunta que temos que fazer. Quem sou eu? A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então tu és um mais que vencedor. Amém? Esse és tu. Mas quando tu voltas a tua face a Cristo, quando tu voltas a tua face a Cristo, em Efésios capítulo 6, no verso 10 em diante, diz, Efésios 6, 10 em diante, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Inabaláveis. Inabaláveis. Esta é uma palavra forte, inabalável. O Monte Sião é inabalável. Fortes como o Monte Sião. A montanha que não se move, nem para a esquerda, nem para a direita. A montanha que tem o norte bem centrado na sua vida. Sabe qual é o seu propósito, sabe qual é a sua vida, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, então essa pessoa não se mexe desse propósito. Quantas pessoas abaláveis nós temos conhecido? Vulneráveis, abaláveis, que mal vem um ventinho e logo vão para outro lugar. Já não os vês mais à tua volta. Onde está? Como dizia o Daniel, onde está? Ainda agora estava aqui e já não está. E ainda por cima deu a mão ao outro e levou o outro atrás. O outro ainda tentou sacudir a mão, mas não conseguiu. Não tinha forças. Não tinha forças. Não tinha forças. Não estava firme na rocha. Assim também temos que estar despertos para as pessoas que nos rodeiam e estar despertos para aqueles que são os nossos filhos. Porque podemos olhar para a esquerda e para a direita e dizer: onde é que está? Ainda agora aqui estava. O que é que aconteceu de repente? Não foi de repente. Eu estou convencido que nada acontece de repente. Todas as coisas
têm um processo. Um processo. Inabaláveis. Fortalecidos na força do seu poder, fortalecidos no Senhor. O único que nos pode ajudar a suplantar as situações da vida é a força do Senhor em nós. Muitos seres humanos tentam, mas não conseguem suplantar determinadas situações na sua vida. Mas com fé em Cristo e na força do seu poder, podemos enfrentar tantas e tantas coisas e deixar que seja Ele a fazer a obra. Somente permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Isaías 35, verso 4. Dizei aos desalentados de coração, mais uma vez diz, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Esta é a promessa de Deus, para que nós possamos dizer aos desalentados para serem fortes, para se animarem, porque o Senhor transformará aquilo que é escuro, ficará claro. Aonde há deserto, o Senhor fará brotar água. Deus vem a contrariar aquilo que é a nossa lógica humana. Aonde nós muitas vezes já não temos perspectiva de saída, perspectiva de vitória, Deus vem a dizer que realmente há vitória nele. Deus vem a dizer que realmente há ainda esperança. Há fé que a tua vida possa ser um lugar aonde outros poderão passar. Porque da mesma maneira, lá quem é Ageu, eu entendo que as casas a que ali se fala não são casas físicas, são o âmago do homem, é o coração humano de que está ali a tratar, o templo de Deus, o lugar da sua presença, a sua casa que não está edificada. Aqui também, quando fala em preparar um caminho na nossa vida onde outros poderão percorrer, um lugar onde outros poderão coabitar. Não temos que ser isolados, não temos que nos isolar e viver a nossa própria vida, menosprezando a vida daqueles que nos rodeiam. E muitas vezes isso é o que acontece. Se menosprezamos aqueles que nos rodeiam, estamos a viver a nossa própria vida. E depois poderemos dizer, não é tempo ainda de fazer isso, não é tempo ainda de fazer aquilo, não é tempo ainda de edificar a casa de Deus, não é tempo ainda para eu poder dar a minha vida por completo ao Senhor Jesus, não é tempo ainda de eu poder entregar o meu coração. E dessa maneira estamos a perder a oportunidade, porque o Senhor quer fazer um caminho novo, um bom caminho que se chamará o caminho santo, diz o Senhor. Aqui diz o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ou seja, a nossa vida poderá ser transformada. A tua vida poderá ser transformada. Aquilo que para ti é irreal, aquilo que para ti é utópico, aquilo que para ti é ilusão, pode se tornar uma realidade e viveres essa realidade. E o importante é que tu possas viver uma realidade. O importante é que não tenhamos que viver utopicamente. Não tenhamos que viver ilusoriamente. Não tenhamos que viver falsamente. É que possamos entender que necessitamos todos do mesmo. Necessitamos todos da graça e do favor de Deus. Mas devemos vir a Deus, primeiramente, entregar. E eu convido-te a que tu, nestes dias, se ouvires as palavras dos profetas, como diz aqui na palavra de Deus, que tu, nestes dias, aceites a palavra de Deus que é trazida pelos homens de Deus, que é trazida pelos profetas, e que o teu coração seja compungido, e que tu sejas tocado por Deus, e que o Espírito Santo de Deus
possa fazer uma obra na tua vida. Sabes porquê? Porque tu te sentes uma pessoa medíocre, porque tu te sentes uma pessoa falida, porque tu te sentes uma pessoa sem sentido na vida. Se é dessa maneira que tu estás hoje aqui nesta manhã, pois então tu careces da vida de Cristo em ti, tu careces daquele que é o autor da vida, tu careces do Espírito Santo na tua vida, porque senão vais sentir todos os dias da tua vida assim. E quão triste é nós podermos pensar somente que vamos viver desta mesma maneira toda a nossa vida. Que não há nada a fazer, que já não há esperança, que há dois reinos. Há um reino do qual eu não pertenço e há o reino onde eu estou, que é daqueles que não há nada a fazer. É mentira. É mentira. Tu és um mais que vencedor segundo a palavra de Deus. Deus elegeu-te, Deus trouxe-te aqui neste lugar. E quando eu digo neste lugar, Deus trouxe-te à sua casa para ouvires a sua palavra. Porque tu necessitas de ser confrontado com a tua realidade. Tu necessitas de entregar a tua vida a Cristo. Necessitas de fortalecer as tuas mãos. Necessitas de ser corajoso, de ser valente e poder chegar-te à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Este é aquilo que eu sou. Algo que eu fui edificando durante muitos anos da minha vida, mas que não se parece com nada. Não sou feliz. Não tenho sentido naquilo que faço. Não sou feliz. Andei a edificar algo, mas que na verdade não é nada físico, não é nada sustentável. Não é nada no qual eu me possa basear e dizer: não, eu sou uma pessoa que posso ser chamado um mais que vencedor. Não, provavelmente o discurso será diferente. Então, se tu estás assim nesta maneira, então ouve a palavra dos profetas. Ouve a palavra daqueles que vêm à tua vida e te falam. Aceita a palavra para ti. Reconhece a tua condição. Somente desta maneira algo especial pode acontecer na tua vida. Algo especial, algo sobrenatural. Porque nós necessitamos que o poder sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas. Nós necessitamos, todos nós, necessitamos que o poder sobrenatural de Deus venha transformar aquilo que para o ser humano e para a ciência não é transformável. Não é transformável. O teu coração tal qual tu estás aqui nesta manhã não é transformável por ti próprio, pela ciência, nem pela medicina, nem por outra qualquer filosofia. Não é transformável. Somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode transformar aquilo que tu és, aquilo que está errado na tua vida. E se tu, nestes dias, ouvires as vozes dos profetas e entregares o teu coração, Deus vai fazer essa obra. O apóstolo Paulo dizia também a Timóteo, na sua segunda carta, no verso número 1, não vale a pena abrir para não tardarmos muito: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Mais uma vez, uma palavra: fortifica-te. Não te deixes ir abaixo. Não te deixes rastejar. Se estás a rastejar neste momento, se estás a comer a erva, se estás a comer a lama, levanta-te, porque Cristo quer ressuscitar-te para a vida. Porque muitas pessoas creem que vivem, mas não vivem, sobrevivem. Sobrevivem a cada dia, porque a verdadeira vida está em Cristo. Durante muitos anos eu pensava que vivia. E na verdade eu respirava e vivia. Mas a verdadeira vida, a vida de Deus, eu não conhecia. E é isso que Deus quer trazer a nós, a sua própria vida. E por isso, se rastejas pelo chão, como mais um que rasteja pelo chão, levanta-te, porque Deus trouxe-te este ministério, Deus trouxe-te esta igreja, Deus trouxe-te aqui nesta manhã, e se Deus permitir, tu vais estar naquele congresso, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Estás a tempo, tens uma semana para pensar. Tens uma semana. Uma semana, não chega a uma semana. Quinta-feira já vamos estar aí na Praça do Martim Muniz, com a campanha evangelística, onde seguramente eu tenho a certeza que Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai convidar-te. Deus está a convidar-te neste momento a que tu possas abrir o teu coração. Destranca lá. Destranca esse ferrolho. Não vale a pena seguir assim. Não vale a pena. Seguir a ignorar, a menosprezar e ainda até a dizer umas coisas que não são nada agradáveis. Para quê? Crees que és mais feliz por isso? Não creio. Estás a viver uma ilusão, uma mentira. Estás a viver uma mentira. Deus vai falar-te estes dias, e Deus está-te a falar provavelmente nesta manhã. Tu necessitas entregar o teu coração a Cristo, porque ainda não o fizestes. Verdadeiramente ainda não o fizestes. E por isso é que há tantas dúvidas na tua vida. E por isso é que há tantos problemas na tua vida, tantas incertezas. Por isso é que tu não consegues suplantar as tuas próprias fraquezas,
Por isso é que tu não consegues considerar-te uma pessoa mais que vencedora em Cristo. Porque ainda não entregaste o teu coração. E eu convido a que tu o faças. Tu nestes dias que vão vir aí possas ouvir a voz dos profetas e possas tomar a decisão. Não olhes à esquerda nem olhes à direita. Não estejas com muita atenção ao que se passa à tua esquerda e à tua direita. Olha para cima. Olha para a obra da cruz que Jesus Cristo fez por ti e por mim. Esse deve ser o teu olhar. E dizia tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo dizia para o seu seguidor, o seu filho, entre aspas, o seu filho espiritual, como assim dizer, foi ele que o educou, foi ele que o criou nas Escrituras, foi ele que lhe ensinou o ministério, foi ele que lhe ensinou os preceitos, foi ele que lhe ministrou a palavra de Deus, discipulou e agora dizia-lhe à distância, fortifica-te na graça. Porque todos nós sabemos, todos nós parecemos valentes, não é? Eu estou aqui em cima do púlpito e tu deves achar que eu estou superior a ti. Sim, só se for na altura. Só se for na altura. Mas o meu coração é o mesmo coração que o teu. É dado às mesmas paixões que o teu coração. O meu coração e o coração daqueles que predicam e o coração daqueles que trazem a palavra é dado às mesmas paixões. E, portanto, não te equivoques. Porque aqui não há superiores e inferiores. Aqui há aqueles que decidiram um dia entregar a vida a Cristo e aqueles que rejeitam. Essa é a grande diferença neste lugar aqui, nesta manhã. É a única diferença neste lugar aqui, nesta manhã. Entre aqueles que um dia reconheceram o seu estado e entregaram a sua vida a Cristo de uma forma verídica, real, e aqueles que o fizeram, ou não o fizeram bem, ou ainda não o fizeram. E por isso continuam a sentir-se fora do rebanho. Sim, trabalham todos os dias no mesmo ministério, mas estão fora do rebanho. Sim, todos os dias fazem parte da mesma mesa, mas estão fora do rebanho. Por opção própria, por opção pessoal, porque os profetas têm falado, porque a palavra de Deus tem vindo. E a palavra de Deus continua a dizer, fortifica-te, sê forte, sê valente, não te deixes ir abaixo, não te deixes estar aí ao nível do chão, caído, a rastejar. Levanta-te porque tu és uma promessa de Deus. Tu és aquele em quem Deus chamou, em quem Deus quer colocar o seu espírito, em quem Deus quer usar como ferramenta na sua seara. És tu, sim, és tu. Ai, mas eu, sim, tu. Ai, mas eu nem acredito nessas coisas. Deus não quer saber disso. Deus colocará fé no teu coração suficiente para tu fazeres a sua vontade. Para tu fazeres a sua vontade. Sim, porque muitos dizem, mas eu não tenho fé. A fé não é autoria tua. Diz a palavra de Deus que Ele é o autor da fé. Tu não tens que ir inventar fé. Ele é o autor da fé. Tu somente tens que reconhecer o teu coração pecaminoso. Tens que reconhecer a tua condição. Amém? A fé vai descer sobre ti suficientemente grande para tu fazeres a sua obra. Neemias 4:6 diz assim, edificámos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo. Amém? Diz que a nossa força é a alegria do Senhor. Se tu tens a alegria do Senhor na tua vida, tu tens ânimo e tu tens força e tu vais enfrentar as situações da tua vida e tu vais ser chamado mais que vencedor. Por isso o povo trabalhava, edificou o muro e fechou todo o muro. Ali não havia inimigo que pudesse entrar. Não havia dúvida que pudesse entrar. Não havia o mas e o se. Não havia temor, não. Este é o meu caminho. Este é o caminho de Jesus. É aqui que eu estou. É aqui que eu vou continuar, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Não há dúvida alguma. Mas para isso tens que fechar todo o muro. Tens que fechar todas as brechas. E por isso tens que entregar o teu coração a Cristo. Porque Ele é o perfeito construtor. Amém? Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer este tempo e esta oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, com todas as dificuldades, Senhor, que eu sinto ao fazê-lo, Senhor, mas na convicção de que és Tu, Senhor, que fazes a obra na minha vida e na vida das pessoas aqui presentes neste lugar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar a compungir corações, Senhor, e que não haja passividade, Senhor. Passividade perante a Tua palavra, Senhor, e perante a Tua presença. Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer-te, Senhor, porque Tu realmente tens sido fiel e Tu nos vens animar nesta manhã, que se nós pudermos pôr mãos à obra,
se nós colocarmos a nossa prioridade correta, se nós tivermos como princípio a edificação da nossa própria vida, do nosso coração, da tua casa, Senhor, tu vais abençoar tudo aquilo que fazemos e tu vais prosperar a nossa vida, a nossa família. Mesmo aqueles que estão longe de nós vão ser prosperados porque tu és fiel, Senhor. E quando nós nos entregamos a ti, Senhor, quando nós nos rendemos diante de ti, quando nós reconhecemos quem somos, reconhecemos a necessidade que temos de ti, Senhor, tu prosperas tudo aquilo, Senhor, que está à nossa volta. Pai, é por isso que é maravilhoso poder, Senhor, servir-te, Senhor. É maravilhoso poder, Senhor, estar na tua casa, poder fazer parte desta grande família, Senhor. É maravilhoso poder receber a tua palavra que nos diz: fortifica-te, fortalece-te, anima-te, confia. É maravilhoso poder, Senhor, saber que se nós fazemos a nossa parte, tu jamais faltarás com a tua parte, Senhor. E a nós, Senhor, cabe-nos confiar, Senhor, fortalecer-nos na fé, fortificar-nos, Senhor, naquele que nos salvou, fortalecer-nos na tua palavra, Senhor. Escutarmos o teu Evangelho, Senhor, recebermos a doutrina, recebermos a advertência, colocarmos aquilo que ouvimos em prática, Senhor. Quando nós fazemos isso, Senhor, prosperas tudo aquilo que outrora não estava nas nossas capacidades de fazer prosperar, que outrora não estava nas nossas capacidades de poder transformar aquilo que estava errado. Não estava, Senhor, mas és tu quem vais fazer essa obra, porque essa obra pertence a ti, Senhor. A obra da transformação e da renovação do nosso interior, ela te pertence a ti, Senhor. Mas tu dizes: filho meu, dá-me o teu coração. E nós nesta manhã, Senhor, queremos entregar-te o nosso coração, Senhor, integralmente, Senhor. Não queremos ficar com nada para nós, Senhor. Tudo aquilo que somos queremos entregar diante do teu altar, Senhor, nesta manhã. Reconhecemos que tu és Deus, que tu és o Senhor e que tu és o autor da vida e que não podemos fazer nada sem ti, Senhor. Por isso, toma o nosso coração, Pai. Toma, Senhor, toma o nosso coração, Senhor. Olha, Senhor, olha, mesmo aquelas áreas mais escuras, Senhor, mesmo aquelas áreas que estão mais negras no nosso interior, toma, Senhor, e lava e limpa, Senhor, e renova, Senhor, e faz com que a nossa vida possa florescer, Senhor, e faz com que dos nossos lábios, do nosso coração, possa sair um riso, Senhor, possa sair um gozo e um contentamento de podermos estar na tua casa, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Deus e és tu quem nos tem cuidado. E se até aqui tu nos trouxeste, Senhor, mais para além tu também nos vais levar. Daqui para a frente és tu quem nos guiarás também, Senhor. Obrigado pela nuvem, Senhor, que tu colocas sobre nós. Obrigado pela lavareda de fogo, Senhor, que tu colocas à nossa frente, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado das nossas vidas. Obrigado pelos irmãos que estão à nossa volta e que nos advertem, Senhor, que entregam as suas vidas, que têm as suas vidas, Senhor, sujeitas à tua vontade, sujeitas à tua palavra, para poderem edificar-nos, para poderem ministrar-nos, Senhor. Obrigado por eles também, Senhor. Que em nós haja o mesmo anelo, haja o mesmo desejo, Senhor, e não sejamos mais egoístas, apainelando cada um de nós a nossa casa e menosprezando a casa de Deus, menosprezando a nossa própria vida, menosprezando o cuidado pela nossa família, menosprezando o cuidado pelos demais que estão à nossa volta. Pai, não deixes que sejamos mais assim, Senhor, mas vem com o teu Espírito Santo, Senhor, e vem ministrar-nos com a tua palavra, Senhor, e vem fazer com que nós possamos recebê-la e colocá-la em prática, Pai.